Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos começando aqui mais um programa, uma história de sucesso, né? Nesse sábado, hoje mais uma história bem de sucesso, né? Hoje vou ter aí a Dora Santos, né? Lá das Minas Gerais, lá também foi a minha querida colega Beatriz Mirra, né? Que indicou, né? E vou ver se ela já está por aí, se ela já está me ouvindo lá, se ela já está preparada para contar, né, a sua história para nós, né? O Dora, pode mandar o pedido aqui que eu já ponho você aqui na tela, tá? Mas antes de eu colocar a Dora, é aquele pedido de sempre, né? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, e prestigie esse trabalho, porque se você vê a live aqui no Instagram, não vai prestigiar o nosso trabalho. Você tem que ver lá no YouTube, né? Porque também a gente está fazendo um trabalho para divulgar, né? Novos talentos, novas pessoas que querem, que trabalham com arte aí, né? Essa é a proposta aqui do nosso trabalho, né? Uma história de sucesso, tá? Enfim, vamos ver agora se a gente coloca a Dora aqui para conversar conosco. Como é que você vai? Eu vou bem e o Seja muito pessoal. bem-vindo aqui ao nosso programa, uma história de sucesso, e obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, um prazer enorme participar de suas lives, que vem aí fazendo um sucesso. Já tive muitas notícias das suas lives. Para mim é um prazer. O que falam das lives? Fala um pouco para nós. Me disseram que você é maravilhoso, que você faz aí uma ponte maravilhosa entre os artistas e as pessoas do nosso Brasilzão. Olha você, onde você está e olha onde eu estou, mais algumas pessoas estão. Então foi uma ponte maravilhosa e nós não temos um passo, não. Foi um pulo, porque daqui, né, até onde você mora é muito longe. A tecnologia, a tecnologia nos deu aí esse prazer de conhecer você. Vocês, Muito né, que obrigado. estão entrando aí também na live. Muito obrigado, Dora. Então, minha amiga, eu quero ouvir tua história. Quem que é a Dora Santos? Conta para nós. Ai, Adora Santos. É, a minha história é muito comum, né, como a de muitos brasileiros, né, de muita busca, né. A minha história já começou assim, né? A gente se virando nos 30, né? Porque artista se vira nos 30. Mas naquela época, é claro, né? Nem imaginava em ser atriz, recreadora, nada. E aí, a minha mãe, né, faleceu, nós éramos muito pequenos, e meu pai ficou com 8 filhos para cuidar. Então, eram 4 homens e 4 mulheres, né? 4 meninas. Então, a minha irmã, recém-nascida, meu pai, né? Nós ficamos todo mundo ali ajudando a cuidar. Às vezes a vizinha ajudava, meu pai também. E aí viemos com aquela longa história, né? Trabalhamos, começamos a ajudar meu pai na lida, na roça. Trabalhamos muito na roça, né? Sacar esterco, pegar frango, não sei se você já ouviu falar, vocês, né? Nós trabalhamos muito, buscar lenha, né? Meu pai também era lenhador, apanhava café, trabalhei muito tempo nas banhas de café, eu gostava, me divertia. De vez em quando caía lá de cima do pé, mas eu gostava. Então, assim, nós trabalhamos muito assim, e com isso, com as dificuldades do dia a dia, né? Nós vivemos assim, um cuidando do outro. Eram muitos irmãos. E meu pai, à noite, né, nos tempos muito frios, não tínhamos assim, né, aquela, como que eu te falo, disponibilizado, né, muitas cobertas para a gente, né. Então a gente se reunia na sala, meu pai colocava um pratinho de brasa,
que a gente só tinha o fogão a lenha, a gente não tinha televisão. Porque quando mãe faleceu, pai vendeu a televisão, né, Lena? Minha irmã está aqui perto de mim, eu trouxe ela hoje, ontem aqui para casa, e aí a gente não tinha televisão. E meu pai sentava ali, colocava um pratinho, né, de brasas, a gente ficava ali perto dele, e ele começava a contar causos, começava a contar histórias, né, também. Cantava umas músicas, né, no momento ali de contar histórias. Então, meu pai, ele pouco estudou, mas ele era um grande contador de história nato, ele matava a gente de rir, né? Eram histórias muito engraçadas, Dona Onça, Sou Coelho, Pedro Malas Artes, né? Meu pai tinha uma cultura nata, né? Isso encantava a gente. E ele era muito bravo, né? Para a gente trabalhar com ele, tinha que ser rigorosamente, assim, corretos nos horários. Então, e nesse ponto de trabalho, meu pai era muito honesto, e nós trabalhamos muito, mas não tivemos muita... nós não tivemos, como que eu te falo, fica até complicado falar que não tivemos oportunidades para estudar, porque a escola estava lá, né? Mas a gente não tinha esse tempo para a escola, porque todo mundo tinha que ajudar em casa, né? Todo mundo tinha que ajudar ele, né, em casa. Então, não tinha aquela coisa que... A gente não tinha conceito tutelar para ir lá, para instruir, né, a gente, né? Nem meu pai tinha essa noção de que a gente precisava estudar. Então, assim, meus irmãos, a maioria, eles não estudaram, assim, né? E eu fui estudar, eu comecei mesmo a ir à escola com 10 anos, porque minha madrinha me buscou, né, na minha casa, porque ela via que a gente estava trabalhando muito, e ela queria que eu estudasse. Então, foi lá que eu comecei a estudar. Mas nossa vida foi assim, de muita dificuldade, né? A gente só tinha as camas mesmo, dormia era 3 em cada cama. Meu pai era num sofá de pedra na sala. E nós vivemos assim, panelas eram só 3 para tudo, né? A gente nunca fazia preencher as 3 panelas, né? Porque sempre era arroz, feijão, era, como diz meu pai, era difícil ter um tupicãozinho. Então, nós passamos muita dificuldade mesmo. Mas nós tivemos essa cultura, né, com meu pai, de contar histórias. Então, a gente esquecia tantas dificuldades. Quando a gente queria assistir alguma coisa, a gente ia na vizinha, que era de frente da minha casa. Ia todo mundo, pensa, 8. Não, a pequenininha não ia, a Rosária, ela ainda era muito pequena. E aí a gente ia para a vizinha onde a gente assistia. A gente assistia, era na época, estava passando O Tempo e o Vento, a gente gostava. Passava aquela novela Aritana, a gente, nossa, gostava, mas meu pai não deixava a gente assistir esses filmes e novelas, não. Aí a gente corria para vizinha, a gente já não tinha televisão, ia para a vizinha, a hora que ele chegava, que a gente estava na vizinha, ele buscava. Buscava, muito bravo, passava todo mundo para dentro. Então, eu não tive acesso à televisão. A televisão já havia chegado na nossa rua, né? Mas para alguns privilegiados, para a gente ainda não. Então, é isso. Nós fomos, assim, de muita luta mesmo. Vivemos, assim, em tempos bem escassos. A gente trabalhava bastante, porque sustentar 8 filhos, né? E meu pai ainda ter que criar os 8 filhos sozinho, todos pequenos. Meu irmão tinha 3 anos, outro de 4, né? De 8, 9 anos, 10 anos. O mais velho tinha 14. Então, assim, a minha vida foi bem isso. E quando eu fui para a casa da minha madrinha, aí ela começou a me instruir, né? Eu amava escola, né? Eu amo até hoje, eu amo ler, né? Ler, estudar. A minha irmã conta história bem, a que está aqui perto de mim. Ela sabe algumas histórias, ela é bem nada também, ela puxou meu pai também. Então, assim, nós absorvemos muita coisa difícil, né? Muita mesmo. E meu pai, com aquela pressão de tantos filhos, com o tempo, meu pai começou a
meu pai começou a beber, né? Ficou na bebida, né? E aí já vem um histórico de alcoolismo, né? Então nós vivemos muito assim, um cuidando do outro, né? Banho mesmo era só uma vez na semana, né? A gente não tomava banho. A cultura nossa era a gente mesmo que fazia. Então, nossa vida foi bem assim. A Cida Miquete entrou aqui e ela disse que está sem som. Rodrigo, Não, mas tá normal. tá normal? Eu tô te Oi. ouvindo eu tô te ouvindo perfeitamente aqui, por causa que às vezes a internet dela ou o celular tem que aumentar o volume do celular. O meu é aqui assim, às vezes eu entro em alguma live para assistir, tem que subir o volume do celular. O meu produtor de teatro também entrou aí, a Cida Miquete, minha amiga, entrou aí, o Ebert da companhia Debec de teatro, tá? Eles Boa entraram noite aí. para vocês. Tinha entrado mais gente aqui, então sejam bem-vindos, né? Então foi Eu não isso, sei, Rodrigo. Dora, porque aqui eu tô te ouvindo perfeitamente bem. Tá, eu também estou te ouvindo bem. Então, Então foi assim, nós tivemos essa vida de busca. Quando eu estava estudando, no primeiro ano, né, que a gente falava primeiro ano de grupo, né, Rodrigo? Quando eu estava estudando, eu lembro que eu era bem fortinha, sabe? Era bem rechonchuda mesmo. E aí, lá na escola Nossa Senhora Auxiliadora, né, que tem meu nome, eu amava essa escola, eu amava. E aí, quando a professora via no meu caderno, né, para corrigir, e eu ia para a escola com o caderno sujo, rasgado, eu às vezes chegava da ensacação de esteiro, da roça, olhava as horas, não dava tempo de almoçar, aí eu ia correndo para a escola. Várias vezes a professora já me colocava para tomar banho, me dava uniforme, que é a dona Valéria, ela é filha do prefeito lá da cidade na época, eu nunca mais esqueci dela e jamais esquecerei. E aí, quando ela chegava na minha carteira com aquelas mãos assim, branquinhas, e eu, né, com as mãos assim de esterco, né, porque do jeito que eu chegava, eu saía correndo para a escola. E aí, ela chegava para corrigir meu caderno, para escrever aquela letra linda que ela tinha. Aí ela chegava perto de mim assim, e aí ela colocava a mão no meu cabelo, sabe? E falava assim, auxiliadora, auxiliadora, vamos corrigir os cadernos. Então, assim, aquilo para mim eu me sentia assim, né? Uma rainha. Nossa, a professora veio na minha carteira. O dia que ela ia na minha carteira era um presente. Aí um dia teve no auditório, a gente fazia muitos versinhos, né, Rodrigo? A gente fazia muitas poesias para os pais, né? Para os pais, para as mães, né? A gente rezava quando ia entrar para a sala. Né? Tinha a Nilza que batia, que tinha o sininho lá para a gente fazer a fila, entrar todo mundo para a sala. Era muito organizado. E aí, esse dia, me colocar para ser a maçã. Aí ela falou, nossa, você parece uma maçãzinha, a minha professora. Aí me colocou para ser uma maçã. Nossa, mas que emoção que eu senti de ser maçã. Eu queria, nossa, eu ensaiava lá em casa, eu ensaiava no trabalho, quando eu saía com meu pai, o tempo todo eu gravava versinho. Quando eu gravei, eu achava assim que era a melhor coisa que eu tinha conseguido na minha vida, é ter gravado esse versinho. Aí, no dia da apresentação, né, eu lá, aí veio com aquela... Aí a fantasia eu não tinha visto ainda, né, Rodrigo? Até então era só os versos, né, gente? Aí veio com a fantasia, né, aquelas fantasias de espuma, grandona, eu entrei dentro dela e fiquei aquele balão, né, com a maçãzinha mesmo, aquele balãozão. E assim... E todo mundo, todos pegaram na minha alma, né? Aquilo eu estava achando, eu não estava nem aí se... Para mim, eu estava linda, maravilhosa. E aí subi no palco, né? E comecei. Eu sou a maçã, sou vermelha e cheirosa.
Aquilo eu achava assim que eu não estava nem merecendo. A casca tem ferro e a polpa é gostosa. Mas aquilo, Rodrigo, serviu para muito tempo, o povo não me dá sossego, mas eu estava adorando. Eu achava que eu tinha sido um sucesso. E aí foi a partir daí que eu me interessei muito pelos palcos, né? Então, tudo que tinha na escola que falava que era palco ou apresentação, eu queria. Então, eu não me importei. Perguntar, você já trabalhou assim com curta-metragem, essas coisas assim, ou TV, ou já fez algum trabalho com TV? Sim, já fiz vários trabalhos, assim, vários, né? Tem uma lista extensa de trabalhos. Trabalhei, né? Fiz alguns trabalhos na Globo, né? Algumas gravações de novelas. Que novela você fez? Eu fiz várias, né? Participei de várias. Eu participei de Além do Tempo, Regra do Jogo, Malhação, né? Malhação é Seu Lugar no Mundo. Aí eu fiz uma apresentação lá, né? Uma participação com o Lucas Luco, só nós dois, eu fui tia dele. Que mais? Eu fiz várias. Eu fiz Totalmente Demais também. O que você fez lá? Eu fiz figuração, né? Lá na Globo. Fiz figuração. Gravei lá em Curicica, gravei na BRT no Rio, né? No centro, Regra do Jogo, gravamos, foi lá. E assim, fiz também Está no Ar com o Marcos Meller, eu fiz, era ele que era produtor na época. Então, assim, trabalhei com ele também. E, assim, foi uma experiência maravilhosa. Por que esse povo nunca te chamaram para ser atriz, mulher? Na Globo? A minha filha fez inscrição lá no Projac também. Por quê? Porque, assim, você tem um cadastro. Quando eu trabalhei lá, é porque eu fiz um cadastro e passei para vários perfis, né? Eu passei para vários. Assim, eles pegam um perfil que vai conseguir, né, preencher ali os espaços que eles precisam para o produto deles, né? Então, eu fui para vários produtos, porque lá eles não falam novelas, eles falam produtos. Então, quer dizer, eles não falam novela. Eles falam assim, produto agora Totalmente Demais. Produto Malhação. Quem é produto Malhação? Eles não falam novela. E assim, para eles, nós somos um produto. Então, eu fui preparada para ser 7 produtos. E eles... Por quê? Porque quando eu vim embora, eu não continuei e não insisti em fazer inscrições e não insisti em voltar para o Rio. Por que eu não insisti em voltar para o Rio? Devido, né, à minha família, porque você tem que deixar... Oi? Ficar mais próximo da família? O meu filho ainda estava assim naquele processo de 11 anos, né, na pré-adolescência. Então eu teria que... Porque quando você trabalha lá na Globo, você trabalha o tempo todo, você não tem tempo para... Você não tem tempo, família. Os primeiros dias que eu fui mesmo, eu fiquei 2 dias sem falar em casa. Os primeiros dias, até que você se ajeita, até, né? Então, assim, foi isso, mas foi uma experiência maravilhosa. A minha filha ela foi lá, igual eu te falei, no Projac, nós fomos lá, ela fez inscrição e depois ela não quis seguir carreira de atriz, não. Então, é isso. Foi experiência. Agora, Aí quando eu fiz o meu curso, né, de preparação física do ator, eu conheci a Marta Panunzio, lá em Uberlândia. Eu não sei se você já ouviu falar dela. Não, nunca ouvi falar. Maravilhosa. Ela foi vereadora 2 vezes lá na cidade de Uberlândia. E a Marta Panunzio, o meu professor, né, meu produtor de teatro, Narciso Teles, já ouviu falar dele? Não.
Não, de Uberlândia também. Ele é diretor lá na faculdade da UFO. Ele foi meu professor de teatro. Uhum. Na verdade, esse curso de teatro na faculdade foi uma professora minha de teatro que me viu apresentando. Ela ainda não era minha professora. Ela me viu contando história no palco, no Brincarte. Foi assim, as pessoas foram vendo e foram me chamando e foram me dando oportunidade. Porque na época eu não tinha condições para investir em cursos. Em nada. Em nada, nada, nada. Então as pessoas foram me vendo, contando história. E aí o Narciso Teles, essa professora, me deu esse curso, né, de preparação física do ator. E o meu Sei. professor, quando terminou as aulas, ele me passou para a Marta Panunzio, escritora e contadora de história em Uberlândia. Então, eu fiquei muito tempo no Parque do Sabiá contando histórias. Eu ia muito para Uberlândia. Porém, quando eu tive Luiz Fabiano, né, ele pequeno, eu apresentei também teatro no Rio de Janeiro, no Flamengo, né? Então, assim, eu tenho uma vasta lista, assim, de trabalho, né, de teatro e tudo. Mas a minha... Aí, quando a gente diz assim, eu vivi em extrema pobreza, né? Sim, vivemos em extrema dificuldade na época, né? A gente não tinha, a gente não tinha igual hoje nós temos, né? O café da manhã, o café da tarde, né? A gente não tinha acesso. Saía para trabalhar, sim, né? A gente não tomava café de manhã, não comia nada de manhã. E ia trabalhar. Então, era bem isso. E nós vivemos em dificuldades, mas eu vivi com uma riqueza muito grande do meu pai. Que meu pai, ele amava ler, gostava demais, ele gostava muito de ler. Ele gostava de... A família inteira gosta de ler. Meu irmão não sabia ler, quis que tirar carteira, começou a escrever na parede do quarto, treinar sozinho para tirar carteira, porque não sabia ler. Ele escrevia com carvão, pegava o carvão, que a gente tinha fogão a lenha, né? Pegava o carvão assim e ficava à noite escrevendo, treinando. Hoje ele viaja o Brasil inteiro. Tem quantos anos que ele é motorista? Tem muitos anos que ele é motorista, já tem uns 25 anos, mais ou menos, né? O Guinho, meu irmão, gosta de ler, ele gosta de ler, muito engraçado, conta caos, muito engraçado. Então, assim, nós pegamos do meu pai essa identidade dele, sabe? Porque meus irmãos aprenderam a ler praticamente sozinhos, porque eles fizeram só o primeiro ano de grupo. Eu formei, né? Ensino médio, tem vários cursos, muitos cursos, viajei muito. A minha irmã, a Lena, ela estudou até o segundo ano de grupo. 4 anos. 4 anos, minha irmã está falando aqui no segundo ano de grupo. 4 anos tentando estudar. 4 anos. Eu fiquei 2 anos no primeiro ano tentando estudar. Só chegava na escola, assim, ia uma vez na semana, uma vez, 3. Aí a dona Valéria, minha professora, falou assim, gente, devia sair uma lei que todo mundo fosse obrigado a estudar. Eu queria ver, auxiliador, você aparecer aqui só 2 vezes na semana. Eu queria ver, porque tem dia que a gente tem que te levar até para dar banho. Porque eu ia suja do trabalho. Meu sonho era estudar, eu queria estudar de qualquer forma. Isso. E meus irmãos tiveram meu sonho. A minha irmã, a Célia, ela lê pilhas de livro. Estudou só o primeiro ano de grupo, hoje ela lê super bem. Esse meu irmão, pensa, treinar com carvão e treinava com os jogadores, o nome dos jogadores, sabe? De futebol, que ele gostava muito de futebol, meu irmão. Então, assim, é isso. Ele gostava dos jogadores de futebol. O Dora, deixa eu te falar. A tua irmã está contigo aí, né? Tá. Então, se ela quiser falar alguma coisinha também, pode falar. Só falar mais alto aí que nós vamos gostar. Pode falar mesmo. Boa noite. Boa noite. Aqui, se você quiser, vem cá ler. Ela tá fofinha, de trancinha.
Não, é que Você eu tô ouvindo que ela tá falando alguma coisa baixinho aí. Falei, se ela quiser falar, fala também. Aqui nós estamos tudo à deixa eu vontade. sair aqui para você falar, Lê. Vem cá abaixo que perto de mim. Assim, oi. Oi, boa noite. Oi, tudo bom? Como é que é teu nome? Marlene, Ô Marlene, seja bem-vinda aqui na nossa live. Se você quiser falar alguma obrigada. coisa, fica à vontade aí. A Dora vai falando, você vai falando um pouco. Vamos Eu tô, contando a história. eu tô ajudando ela a relembrar o passado. Foi muito Não, bom. é que assim, ó, só deixa eu te explicar, Marlene, é que como a proposta aqui é uma história de sucesso, e daí às vezes eu não falo nada assim, porque eu quero que a pessoa conte a história, entendeu? A proposta é essa. Entendeu? Uhum. A gente vai falando, a gente vai interagindo com ele aí. Uhum. De que você mais brincava, Lena? Quando o pai dava uma saidinha e dava um tempo e deixava e a gente brincava, porque durante o dia a gente trabalhava, a gente fugia, ia pra rua à noite, né? Brincar. Eu gostava mais de atuar, né? Queria ser cantora, dançarina, contar piada. É isso mesmo. Senta aqui, Lena. Contar piada. Jogar bola, jogar queimada, pique, mas que eu gostava mesmo é de reunir na porta da sala e a turminha juntava para me ouvir cantar e dançar. Eu dançava como se eu fosse uma dançarina profissional. Ah, sim. Chega assim mais pra cá, que não dá pra gente ver, não. Aí. É isso aí, eu já atuava, né? Eu atuava muito, treinava com tijolo, cabo vassoura, a gente treinava muito, eu treinava muito para atuar. E aí tinha dia que eu treinava e eles eram minhas cobaias. Eu treinei um filme de terror, já coloquei a Lena dentro de uma caixa. Depois eu numa mesa enfeitou, falou que eu tinha morrido. Todo mundo foi olhar. Você lembra? Eu falei, me fez, fala que eu morri. Eu fiquei na mesa, aí ele fala que eu morri, encheu eu de flores, e eu deitei em cima da mesa. Fiquei lá, fingia de morta. E a gente lá, todo mundo em volta, a gente tava assim. Falava que eu tinha morrido, os meus irmãos falavam, a Lena morreu lá na mesa. E todo mundo chegava lá para conferir. E pensa que eu tinha morrido mesmo, mas eu chamava eles, falava com eles, eu vou deitar na mesa, vocês me feitam e falam que eu morri. A gente treinava muito. A gente brincava entre si, né? Nós, irmãos, a gente contava história, né? Entre si, cantava, né? O pai também gostava muito de cantar, né? Adorava cantar as músicas, a raiz da época dele. Sabe o que eu acho mais interessante? É que meu pai nunca falava da nossa mãe. Ele era apaixonado por ela, né? Mas ele nunca falava. Por que ele nunca falava dela? Ele sofria muito, né? Ele não falava, ele nunca comentava com a gente sobre a nossa mãe. Eu vi uma foto da minha mãe ano passado, eu não conhecia minha mãe. Eu também não, eu vi a que você postou para mim. Ele falava que ela era muito bonita e ciumenta, igual eu. Aí eu não conhecia minha mãe, não, sabe? E pai, eu acho que para ele não trazer dor para a gente, sabe? Para a gente não ficar melancólico, reclamando o tempo todo. Né? Que, ai, minha mãe morreu, ai, minha mãe faleceu, ai, como nós vamos fazer agora? O meu pai ele sempre evitou isso, ele nunca sentou para falar da nossa mãe. Eu lembro do Natal, que ela morreu em novembro, dezembro chegou o Natal, a dona do Banco Bradesco chegando com coisas para nós, ceia, roupa, brinquedo, os povos ricos, tudo chegando, sabendo da situação, para levar um pouco de consolo para nós, e ele aceitava tudo de bom grado, ele não pedia, mas aceitava de bom grado, porque ele comprava, sofria, mas punha as coisas direitinho dentro de casa, não deixava faltar, mas ainda recebeu muita ajuda de povo rico, que ficava querendo levar nós para morar com eles, ele não aceitava, queria todo mundo unido. E no Natal, quando chegou no Natal, nós não tínhamos muita noção, todo mundo alegre, satisfeito, comemorando, feliz com o Natal, com o Papai Noel, e ele num canto,
triste, amolado, sentir falta da mãe, mas não falava também, Não. só ficava olhando. Nós comemorou normal, que nós era criança. Eu ia fazer, ela morreu em novembro, eu ia fazer 8 anos no mês de dezembro. E era tudo, a mais nova, ela nasceu num dia, minha mãe morreu no outro. E eu que fiquei tomando conta dela um tempo, porque ela ficou até 2 anos, quase 2 anos com a vizinha. Depois ele pegou e levou para me ajudar a tomar conta. Ele ajudava a olhar. Ele estava dentro de casa, ele olhava nós. Quando ele saía, eu que tinha que olhar a turma toda, que eu era mais velha, eu que ia para a cozinha. Certo. Foi assim. E aí, como nós, né, não, como eu disse, a gente não havia estudado, não tinha estudado, aí veio a adolescência, né, cada um com sua cabeça, né, cada um com suas confusões, né, de adolescentes, não foi fácil, e aí nós fomos ali, cada um sobrevivendo como podia, e nós fomos aí eu fui para a casa da minha madrinha, né, fiquei esse tempo lá, até os 14 anos, me buscou com 10 anos, porque ela não conformava que eu não estava estudando, porque quando eu cheguei no segundo ano, aí eu parei também, igual a Lena ficou quanto tempo, Lena? 2 anos, 4 anos, segunda série. Eu leio muito bem. Escrevo bem. A minha enteada fez 8ª série. Ela escreveu na minha porta. Eu cheguei, li, só falei com o pai dela. Lá, a 8ª série dela, foi escrever Trindade. Em vez, ela engoliu o N. Eu li para ele e falei, ela pôs Trindade, Trindade, faltando N. Eu ensinava ela a fazer deveres da 8ª série. Então foi isso. Eu perguntar para a senhora uma coisa. A senhora disse que contava caos, né? A senhora pode contar um causinho aí para nós aí? Da bonequinha. Hoje já contou da bonequinha, eu achei bonitinho demais. Eu sabia da bonequinha preta e contava muito piada, mas tem umas piadas que às vezes dá branco na minha cabeça. Eu leio a música da bonequinha. Agora tem coisa de infância que eu lembro, tem outras coisas que eu não lembro. Aí eu sei a história da bonequinha preta, só que eu esqueci boa parte dela, mas a musiquinha da bonequinha, eu sei. Ela gosta. Eu gosto demais da musiquinha da bonequinha. Então canta a musiquinha. Eu tinha bonequinha assim, como é que mesmo eu esqueci? Eu tenho bonequinha assim, que fala papai e mamãe, que fica de pé e não cai. Um dia, por distração, bonequinha caiu no chão, quebrou o dedinho da mão. Ai, que dor no coração. Ela gosta muito dessa negócio da enxadinha, né? Da enxadinha. Então, minha enxadinha trabalha bem. Corta matinho que vai e vem. Adeus, plantinha, adeus, orvalho. Minha enxadinha vai descansar. Para amanhã começar. Isso, muito bem. Meu pai cantava assim quando a gente estava terminando o trabalho. Ficava muito feliz com essa música, viu, Rodrigo? Ô, Dora, deixa eu te perguntar, e hoje, como é que você tá hoje, assim? Como é que tá teu trabalho nos dias de hoje, assim, antes da pandemia? Como é que era teu trabalho? Fala um pouco para nós. Olha, Rodrigo, o meu trabalho, né, como eu sou recreadora infantil, e para as recreações também infantil eu levo teatro, né? Eu conto muita história da vovó Maluquete, né? Eu conto histórias também na recreação. Porque eu acho que recreação e teatro, né, tem tudo a ver. Né? Não tem essa coisa de separar o recreador, né, com o teatro, porque tudo tem tudo a ver. O recreador ele tem que se imbuir de humildade, né, de prazer de fazer, assim como o teatro também. E levar verdade para as crianças, porque a criança sabe como você é verdadeira, seja no teatro ou seja na recreação infantil.
Então, para mim, ficou muito difícil no começo, eu senti muito, porque já teve dias, assim, fim de semana, de eu fazer 3 recreações no fim de semana. 3, 2, era raro eu fazer uma recreação só. Então, assim, eu sempre tive, graças a Deus, né, a minha agenda, né, muito cheia mesmo, e eu sempre trabalhei muito com recreação, tem 18 anos que eu faço, e teatro também, me envolvo muito no teatro, eu faço teatro infantil para as festas também. Então, para mim, no início foi um susto, né? Foi um choque, Aham. porque eu nunca fiquei, né? Sempre trabalhamos muito, eu nunca fiquei assim parada na minha vida, parada entre aspas, porque eu fiquei um tempo ainda assim, vamos dizer assim, eu fiquei em outro planeta. Por quê? Eu não tinha acesso a essa nossa plataforma digital. Porque tudo era presencial mesmo, né? Uhum. Calor humano mesmo. A vovó Maluquete pega na mão das crianças, né? Chega na festa, né? Trabalha ali envolvendo os convidados. Tudo meu era assim, era presença mesmo. Aí, porque eu tenho uma personagem, né, que chama Estrelinha de recreação. Eu tenho uma equipe de recreação infantil. Infantil não, imbui tudo, né? Empresarial, né? Adulto também, tá. E eu achei muito difícil que eu pensei, e agora? Como que eu vou fazer minha recreação, né? Principalmente se for online, não existe recreação online. Eu Não, ficava de assim. maneira nenhuma. Só que eu fiz recreação online. Você fez? Fiz. Como que você Eu tenho fez? na minha página Recreação Online. Pois é, mas até chegar a esse processo, os primeiros dias eu sofri muito. Eu fiquei assim, eu fiquei muito doente, doente que eu falo assim, sabe? A minha cabeça deu um pane, assim. Eu não dormia direito. O tempo todo, a minha cabeça borbulhava de vontade de criar, de escrever, de fazer alguma coisa. Eu não conseguia. E eu fiquei muito assim isolada mesmo assim na minha mente, na minha mente. Uhum. Mas algumas pessoas, sabe, foram aí começaram a criar essa, né, essa plataforma e um jeito da gente. Aí eu comecei a assistir algumas lives, né, no Face de artistas, né, de algumas lives, né, de atores e comecei, assim, meio que começando a acordar para a vida, para uma nova vida. Eu tive que me reciclar também, né? Porque é uma plataforma muito diferente mesmo. Porque eu trabalho muito com livros, escrevo muito. Eu não tinha o costume de entrar na plataforma para cópias, né? Para YouTube, né? Sei. Eu não tinha esse costume. Eu não optei pela internet desde que eu comecei com teatro e recreação. Então, eu gostei muito de ler, então eu sempre escrevi muito, escrevo palestras para empresas aqui, eu apresentei muito para empresas a palestra que eu fiz de baú de trocas, inclusive nós vamos lançá-lo Você faz agora. o país todo para essa palestra? Assim, ou como é que Oi? é? Você, por exemplo, se uma pessoa está assistindo esse vídeo lá no YouTube, se quiser convidar aí lá, você ir lá na Bahia, você vai? Vou, claro, maior prazer. Eu apresentei essa palestra em Belo Horizonte e apresentei também em Uberlândia e apresentei essa palestra 33 vezes para empresa aqui, para Hum, outras empresas daqui também. Baú de uhum, Trocas, né, que é de Marilene Guzella, que é de Belo Horizonte, uma escritora. Então, ela mandou de presente, ela enviou de presente esse livro para mim. uhum. Inclusive, estou com ele agora em teatro, com o produtor que está aí da companhia Debec de Teatro, ele vai me lançar contando essa história. Baú de Ah, Troca. Porque eu escrevi para palestras empresariais, né? Para uhum. palestras. E agora eu vou contar a história.
do baú de trocas, que é maravilhosa, é encantadora a história. E aí ele transformou, né? Ele vai fazer toda a produção aí teatral e a direção vai ser dele, porque eu preciso de alguém para me dirigir. Porque, além de atuar, eu tenho que dirigir, né? Então, toda a equipe, a direção, né? Tenho que estar o tempo todo à frente. E o meu sonho era ter um produtor e um diretor. Uhum. E aí então, agora que querem te convidar, assim, fala teu Instagram aí para o pessoal te procurar depois. O meu Instagram, ele é @Grupo Trelelê. E a minha página no YouTube é Grupo Trelelê também. Então, assim, artisticamente, sabe, assim, eu como pessoa, com a arte, por tudo que esses caminhos, né, que nós trilhamos, né, Helena? Cada um teve uma situação de vida, né, um caminho e tal. Eu, para te dizer assim, eu me sinto muito feliz, muito realizada. Eu conquistei muita coisa, eu consegui muita coisa, assim. Eu aprendi muito, tenho muito que aprender ainda, muito, claro. A gente morre sem saber, né? Porque a gente aprende todo dia. Todo dia. Eu fui aprender a mexer com o Instagram agora na pandemia, que é o quê? Mas você, igual eu estou te falando, eu fiquei muito feliz pelo seu convite. Muito mesmo, porque quem me passou, né, sobre você é uma pessoa também que me carregou para a plataforma digital. Eu aprendi muito com ela, que é a Beatriz Mirta, que é contadora de história. Ela me colocou no grupo de contadores e ela foi me lapidando, né? Porque nem assim falar assim, né? Em live, eu tinha uma desenvoltura, não. Eu não sabia também nem ligar, né? O aparelho. Hoje, né? Eu mesmo fiz toda a produção. Sabe? Toda a produção. Então, assim, eu venho, sabe, buscando, equilibrando, participei também, né, Poesias em Chamas, que foi online também. Fiz a recreação infantil online, agora eu tenho mais uma online, esse mês ainda eu tenho. Dia 31. Então, assim, eu fui aprendendo. Eu nunca imaginava na minha vida que eu ia fazer uma recreação online. Você vai assistir lá a recreação, você vai ouvir, né? Você vai ouvir lá as pessoas que estão aí. A minha recreação online, gostei bastante da experiência. Fui eu e o Pipoca, um dos integrantes do grupo. Gostei muito e comecei a me equilibrar. Eu te digo assim que eu já me encontrei um pouco. E aí aquela crise minha, mas né? Lá para setembro, por aí, você vai voltar no presencial ainda, porque você vê a vacina já está chegando, né? Está, né, Rodrigo? Mas a vacina para nós, o nosso país, ele é muito oculto, né? Ele é muito obscuro, né? A gente fica nas mãos, né, do governo. Nós não sabemos o que está acontecendo. Mas segue lá teu raciocínio que eu te atrapalhei. Segue. Tá. Não, se você quiser falar alguma coisa, que eu vou falando, e acabo tomando o seu espaço também. Não, mas pode seguir, desculpa. Eu quero que você conte a minha história, só que a minha história vai ser história de terror. Mas nós vamos marcar com ele outro dia e a gente marca para contar a sua, tá? Viu? Helena querer contar a história dela de terror. Falei que depois a gente marca uma live só com ela. Eu vou preparar ela, Rodrigo. Sim. Ela é super show para contar a história, viu? Tem que preparar ela, porque ela tem que lembrar, assim, sabe? É isso. E aí, Rodrigo, eu viajei muito, sabe? As pessoas, a Sônia Novaes, quando eu mudei para Patos de Minas, sabe? Eu sempre trabalhei em fábrica de tecido, né? Depois que eu saí desse trabalho da roça, esse trabalho braçal, porque eu achava que eu queria mais,
sabe? Eu queria mais, eu gostava muito de tudo que eu trabalhei até hoje, eu sempre gostei muito, eu tenho muito prazer nos meus trabalhos, sabe? Trabalhar na roça me deu uma bagagem muito boa, sabe? Uma bagagem muito boa. E eu aprendi muito. Quando eu aí eu quis para a fábrica de tecido, trabalhei na fábrica de tecido muito tempo, muitos anos. Depois trabalhei na empresa automobilística, né? Comecei lá como faxineira, depois fui para a produção, fui soldar peça para carro. Ai, foram vários trabalhos. Vou te contar de tudo que eu trabalhei, nós vamos ficar aqui 3 dias, né? Porque eu trabalhei de muita coisa. Então, assim, tudo eu fiz com prazer. Eu tenho muitos cursos. Tenho curso de soldar ponto, eu tenho curso de brigada de incêndio, curso de prevenção, né, de acidentes e tal. Mas, quando eu fui para a parte de Minas, lá não tinha o que eu fazia aqui. Nem em Sete Lagoas. Lá não tinha empresa assim, né? Que não era meu ramo lá, minha praia, né? Aí eu pensei, e agora? Vou debater no barro, né? Na areia, né? Porque como que eu vou fazer? E aí eu vi que o forte lá era recreação em Patos de Minas, né? Inclusive, quero mandar um beijo para Thalita Pimentinha, que foi uma das recreadoras que trabalhou comigo. Outro dia ela me encontrou no Face e falou comigo: oi, tia Estrelinha, minha ídola, te amo. Eu fiquei tão feliz. Dora, você já chegou a trabalhar no Sesc também, não? Sim, eu fiz alguns trabalhos para o Sesc. Sim, Não, o Sesc me contratou. Porque como você é uma recreadora, né? No Sesc tem muitas essas atividades lá, né? Também. Não, como recreação, não trabalhei no Sesc, não. Eu trabalhei para o Sesc, apresentando teatro nas escolas municipais. Teatro. Eu apresentei maltrapilhos e malpassados, bullying, apresentei dengue. Eu escrevi esses espetáculos, a equipe Trelelê, nós escrevemos o espetáculo. Aí nós escrevemos, aí no Sesc, né, foi aprovado nosso projeto, aí eu fiquei um bom tempo apresentando para o Sesc, teatro. Apresentei em Fazenda Velha, nos vilarejos aqui perto, pelo Sesc. É isso, eu apresentei teatro. Recreação infantil pelo Sesc, eu não fiz inscrição, não. Eu fiz, foi para esses projetos. Uhum. Tá certo. Eu Olha fui só, parceiro do Sesc. a tua história, ela é muito boa, muito bonita. Ela merece uma parte 2. Então, eu vou fazer o seguinte, você conta uma história para nós agora e mais para frente a gente marca uma segunda live, tá bom? Sim, um prazer, né? Né, Lena? Vou colocar a Lena para contar a história, vou preparar ela. Tá? Agora, Ou você queria destacar mais alguma coisa agora? Pode falar, mas daí agora a gente já está caminhando para o final já, sabe? Uhum, sim. Eu tenho quantos minutos para a história? Não, você tem 10 minutinhos. Dá tempo. Você tem medo? Você já teve assim medo, muito medo? Dependendo do quê? De tudo. A gente tem sempre os medos, né? Tem. Eu já tive muito medo, assim, medos bobos, medo de arco-íris, né? Eu já tive muito medo de arco-íris. Meu pai, né, passava N medo, né? Ele era uma forma de avisar que não era para ir ali, que não ia dar certo. Então, a psicologia dele era essa, era com medo, né? Eu tive muito medo. E quem não tem medo também, né? Nós temos medo do novo, igual eu tive muito medo da plataforma digital. Nós temos o medo do velho, nós temos medo do velho ficar para trás e ser apagado, né? Nós temos medo do novo não sobressair e nós ficarmos no tempo. Nós temos medo de tudo, né? Mas o importante é que nós precisamos aprender a conviver com nossos medos e enfrentar, né, nossos medos. Então, eu vou contar a história do menino que tinha medo de tudo. Tá bom? Essa história, ela é do... Deixa eu ver aqui. Essa história ela é do Tônio Carvalho e Guto Lins. Não podemos esquecer, né?
Maravilhosos eles. Era uma vez um menino que tinha medo de tudo. Você acredita, Rodrigo? Pessoal, né, que está nos assistindo, você acredita que ele tinha medo de brincar na rua? Porque todos diziam que rua não era lugar de brincar. Ele tinha medo de ir para a escola, porque ele achava que a professora não sabia brincar. Ele tinha medo de ter amigos, porque ele achava que todos os amigos eram mais fortes do que ele. Ele tinha medo de ter namoradas, porque ele achava que as namoradas não iam gostar dele. E assim, com isso, o menino, ele tinha medo, você acredita? Ele tinha medo de chorar, porque todos diziam que era feio chorar. E como ele não sabia chorar, também não sabia sorrir. E com isso, ele ficava ali num cantinho, escondidinho, em um quarto trancado, se sentindo pequeno, pequenininho, bem pequenininho. E o menino, um dia, estava trancado no seu quarto e veio logo uma gaivota. E segredou, bem no ouvidinho do menino. Ei, menino, menino, você não quer conhecer o mais alto das montanhas, o mais lindo do céu? Querer eu quero, mas eu tenho tanto medo. Aí, às vezes, eu não consigo nem fechar os olhos e dormir. E outro dia, um peixinho entrou no seu quarto e segredou. Ei, menino, menino, você não quer conhecer o fundo, o mais fundo do mar? Nadar entre outros peixes e navegar? Querer eu quero, mas também, senhor peixinho, eu não sei nadar. E as coisas foram perguntando, e as coisas foram se misturando. E um dia, um palhaço entrou no quarto do menino e perguntou: você não gostaria de ir ao circo? Entrar no picadeiro e com a coragem do trapezista? Correr o risco do malabarista? Ei, menino, você não quer? Você não quer jogar o jogo do equilibrista? E as coisas foram bagunçando ali na cabeça do menino, foram se misturando e foi virando aquela confusão. E as coisas começaram logo a perguntar: ei, menino, menino, você não quer correr pé por pé? Você não quer pular entre os muros? Pular de galho em galho? Hein? O que você acha? A gente pular, correr muito. E o menino foi ficando mais apavorado ainda. E as coisas foram logo perguntando: você não quer fazer um risco no céu? E o menino foi ficando mais louco ainda. E as coisas foram se bagunçando. E aí, o menino não sabia mais o que fazer. E nisso, as coisas continuaram ali se misturando. Você não quer correr, menino, por entre o muro? Hein? Você não quer? Isso, e pular de casa em casa. Hein, menino? E o menino foi ficando em dúvida, sair cantando na chuva. Ai, menino, e ver de dentro o que está lá fora? E ver lá fora o que está lá dentro?
correr atrás do perigo. Você não quer? Ele era o invisível das coisas. E o menino não sabia mais o que fazer. Era tanta coisa perguntando ao mesmo tempo. Menino, por um acaso você não quer mudar o rumo dessa história? Aí o menino começou a chorar e começou a ficar apavorado e foi chorando, chorando, e aquelas lágrimas que foram saindo e as lágrimas foram se formando dentro do quarto do menino e se formou um grande lago. E o menino se escondeu e chorou muito. Aí, numa daquelas noites em que o sono não vem, porque o medo é muito grande, ele chorou muito. Chorou pensando na rua. Chorou pensando nas possíveis namoradas. Chorou também pensando na escola, na professora. E ele foi chorando. Depois, chorou um pouco baixinho. Depois foi chorando alto, bem mais alto. E o medo foi desabando um pouquinho também do seu coração. Aí o menino foi chorando alto, alto, bem mais alto ainda. E as coisas, e o medo foi saindo de dentro do menino, foi saindo, e as coisas foram se misturando entre suas lágrimas. Então, o menino ficou com tanto medo que alguém o escutasse. Então, ele se olhou no espelho, com as lágrimas do quarto dele. E ele percebeu que ali, naquele espelho, ele não era tão pequeno assim. Ele era grande. Então, o menino, ele correu por debaixo da porta, e ele se espichou no chão e começou e rolou de tanto rir. E foi rindo, e abriu a janela, e abriu aquele sorrisão. E veio aquele sol lindo, maravilhoso. E o menino, ele fez um barco enorme de papel, e ele viajou dentro dele. E navegou muito dentro dele. E assim ele imaginou e navegou com muita coragem, mas um pouco de medo também. Com muita vontade e muito assustado também, sabendo também o momento de sorrir. Mas quando ele precisasse chorar, ele podia chorar também. E o Rei entrou por uma porta e saiu por outra. E quem souber, nos conte outra. Lindo, Dora. Lindo. Lindo mesmo. Eu amo esse livro. Eu gosto muito dessa história, né? Essa história é uma história bem antiga, né? Mas que hoje ela nesse tempo de hoje, né? Trancar-se dentro dos quartos. Então é isso. Eu gosto muito dessa história porque o medo, né? O medo faz parte da nossa vida. O medo incomoda muito. Sim, mas ele faz parte da nossa vida, né? O meu caso, eu sei contar o que eu tenho. Peraí que a Lena vai falar alguma coisa que não deixa ela falar. Vem cá. Eu já falo pro médico. É mais fácil eu contar do que eu não tenho medo do que o que eu tenho medo. Porque é menos coisa que eu tenho medo e o medo é tanto que é muita coisa. Então, se eu chegar para falar do que eu não tenho medo, é pouquíssima coisa. Mas se for para falar do que eu tenho medo, eu levo um dia ou uma noite.
Você tem muito Nossa. medo. Síndrome do pânico, é? Ela tem síndrome, a Lena, a minha irmã, né, a Lena, ela tem síndrome do pânico. Uhum. Então, ela Ô, tem. Dora, me conta, qual é o artista que você indica para nós aí para um programa futuro? Eu te indico a Glau Santana. Ah, Ela é... eu quero falar uma coisa aqui, que eles pediram, alguns recados que eu pedi a Lena para me passar aqui, senão a gente esquece, né, Lena? A Glau Santana é artista. Ela tem uma banda que chama Cipó-Cravo, tá? Uhum. E ela Depois só passar batalha o muito contato. Depois... pelos os artistas aqui de Sete Lagoas. Ah, sim. Depois você Sim. só passa o contato, tá, Dora? Eu passo hoje ainda, tá? Glau, Tá. Beijo grande, obrigado pela sua força sempre. E os artistas aqui de Sete Lagoas também, quero deixar um grande beijo para eles, todos eles. A Cristina Matos, ela é da Joaima do Vale, Vale do Jequitinhonha, tá? Ela faz um trabalho muito bacana também, ela também é artista, tá? Ela faz um trabalho muito bacana lá do Vale. Sim. Tá? Muito importante para você a gente fazer uma live com ela, viu? Uhum. E todas para as você. também, deixa eu falar para você, todas aquelas pessoas que você indicar aí, eu estou aceitando com muito carinho, vou marcar mais para frente, né? Mas vai ficar tudo registrado. Claro. A Marilene Guzela, eu quero mandar um grande abraço para ela, a gente se fala muito, tá? Ela me mandou vários livros, mandou uma caixa de livros, e um dos livros que ela me mandou foi um grande sucesso nas empresas, que foi Baú de Trocas, que eu estou aí, já pedi até autorização para ela já, né? Que o meu produtor e diretor, o Ebert, vai, né, me guiar aí. É uma paixão que eu tenho por essa história, Baú de Trocas, a menina que fica cega. Depois nós vamos contar essa história, né? Depois eu vou te convidar também para uma live no canal do Trelelê, eu vou contar essa história, tá bom? Ou vice-versa. E o Ebert, né, a companhia da Ebert, já disse. A Cida Miquete, que acompanha nossos trabalhos, que é uma grande fanzona nossa, que está aí na live, nos assistindo. Quero mandar um grande beijo para ela. A Lena, minha irmã, que se propôs a participar do vídeo, nunca participou de vídeo nenhum na vida, né? Eu vou te contar uma coisa, tá? Essa eu vou te contar, essa é boa, tá? Da minha irmã, tá? Diga. Ela deixou, ela consentiu. Nunca comeu pizza, comeu outro dia. Nossa! Que dia que você comeu pizza, Lê? Depois que eu separei, os meninos começaram, o Rafa comeu primeira vez Samuel, segunda agora o Rafael. Segunda vez com pizza. Tá? E meu irmão também, o Guinho. Não conheci. E o Guinho comeu pizza? O Guinho foi a primeira vez? Foi, perto do Natal que ele saiu comigo. Meu irmão, a primeira vez que ele come pizza na vida foi no Natal. Eu falei, eu quero levar uma pizza para ele experimentar. Igual eu, pela primeira vez, que eu nunca tinha comido. Aqui, o meu irmão, o que mora lá no sítio, o bicho, chama ele de bicho do mar. Eu também a primeira vez que ele come pizza foi no Natal. Eu achei inacreditável, mas é verdade. Não conhecia pizza. Comidas diferentes, a gente não conhecia quando criança, né? Quando eles levaram no Natal um almoço pra gente, nós separamos a beterraba e o rabanete, que a gente achava que era veneno. Nossa! Sim. Nós separamos, meu irmão falou assim, não come, não come. Isso aí só pode ser veneno. Isso aí é vermelho, tem cara de veneno. Porque tinha ideia pela maçã da Branca de Neve. Então, como a gente vivia essa psicologia das histórias, ele pediu para separar a maionese toda. Nós não comemos a maionese, porque a maionese tinha beterraba e rabanete. Então, nós não comemos. Não comemos. Algumas comidas também. Deixa eu te falar, nós temos que fechar a live, que senão o Instagram corta nós. É só 1 hora e já faz 1 hora que nós estamos... Então... Obrigado, Dora. Eu que agradeço. Foi um prazer. Desculpa, viu?
Pode, não pode fechar. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau.